Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui no meio de nós. Obrigado porque a Tua presença é real. Obrigado porque nós temos a oportunidade de servir ao Senhor enquanto igreja neste lugar. Que o Senhor possa ter recebido todo o nosso louvor e toda a nossa adoração nesta manhã. Que aquilo que cantamos, ó Deus, aquilo que expressamos em formato de canção ao Senhor nesta manhã, tenha sido fruto do nosso coração, desejoso em adorar o Senhor, em servir ao Senhor, em bendizer o nome do Senhor, e que o Senhor tenha se alegrado, ó Deus, com aquilo que ofertamos ao Senhor. Muito mais do que recursos financeiros, nesta manhã nós somos convidados pelo Senhor a ofertar a nossa vida, o nosso coração, e dar a Ti todo o nosso louvor. E que o Senhor possa se alegrar com aquilo que ofertamos ao Senhor, com aquilo que dedicamos ao Senhor, com aquilo que saiu dos nossos lábios em formato de canção, de adoração e louvor ao Senhor. Esteja conosco, ó Deus, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Quero passar para a Rosinha, que ela tem um convite muito especial para fazer para nós. E se eu falar, não vai sair tão bem como ela, né? Então, ela vai falar para nós o convite dela. O convite, irmãos, é para toda a igreja, mas em especial para todas as mulheres da igreja. Ah, mas eu não faço parte do ministério. Não importa. O convite é para todos. E será no dia 29 de agosto, vai ser numa sexta-feira, às 19h30. E eu gostaria de contar com a presença de todas as irmãs, e não só das irmãs, viu, pastor? Dos irmãos também, né? O senhor, se não estiver pregando nessa oportunidade, né, tem que estar. A vez passada estava pregando num culto de formatura da turma de medicina, viu? E aí não pôde estar conosco. Mas coloque na sua agenda. Dia 29 de agosto, sexta-feira, 19h30, vai ser uma palavra maravilhosa. Nós vamos falar sobre Jesus, homem, Jesus, Deus. Então, é um assunto bem importante e bem compactante, assim, importante para a nossa vida, de conhecermos Jesus como homem, né, que Ele se humilhou, Ele desceu dos céus e se esvaziou do seu poder como Deus, se tornou homem para sofrer o que nós sofremos, né, para sentir na pele o que nós sentimos, e muito mais, na cruz, Ele sentiu o peso de todo o nosso pecado, né? Mas vamos também ver que Ele não foi só homem, Ele foi Deus, por isso Ele não pecou. Então venham, compareçam, coloque na sua agenda, não deixe outro compromisso te atrapalhar de estar presente nesta noite, ok? Obrigada. Que bom, né? Vai ter comida, Rosinha? Vai ter comida? É uma pergunta importante. Não que eu seja alguém interessado, longe de mim disso, em nome de Jesus. Não, nada disso, de interesse da minha parte pela comida, né? Mas que bom, nós fomos convidados a estar juntos e estaremos em nome de Jesus. Eu quero dar bom dia a todo mundo, a todos que estão aqui. Hoje estamos até com casa mais vazia, o frio vai chegando, as pessoas vão demorando a acordar, né? Mas à noite estaremos, se Deus quiser, com a casa cheia de irmãos e irmãs, visitantes. Mas quero parabenizar o Dia dos Pais foi domingo passado, né? Domingo passado, né? Mas ninguém me chamou para um churrasco, pastor Salmo. Parabéns, pastor Salmo. Parabéns, Deus abençoe sua vida. Tá? Se quiser me convidar para o churrasco de hoje, que a Ju vai bancar, né? É difícil, né? Gente, abra sua Bíblia comigo. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. E a irmã Edith, a filha da irmã Edith, né, está aqui. Gente, que maravilha. Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vinda, né? A irmã da Ju.
Não, nada. Ali, tá ali do lado da Ju, que eu não sei. É mesmo? Mas parece com a Ju, gente. É mesmo? Mais uma que eu mandei você, pastor São? Eu sei como que é isso, entendeu? Lá em casa tem 3 meninas. A Bia, se deixar, já quer me dar ordem. Seja muito bem-vinda também, Deus abençoe. Mas abra sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 17. Aqui é no contexto da segunda viagem do apóstolo Paulo, a segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo foi de cidade em cidade pregando o evangelho, e nesta ocasião ele chegou em Bereia, e ele dá um testemunho da igreja de Bereia, dos irmãos que ali estavam recebendo a palavra pregada pelo apóstolo Paulo, por Silas e tantos outros que ali estavam pregando o evangelho. No versículo 11, olha o testemunho do apóstolo Paulo. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim mesmo. Meus irmãos, vocês vão me ouvir falar agora um pouco mais sobre a necessidade que temos de frequentar a escola bíblica. A escola bíblica é uma das maiores ferramentas de Deus na vida do crente. Você sabia disso? É onde que Deus separa homens e mulheres instruídos e capacitados por Ele para poder pregar em forma de estudo, de conhecimento para nós. E a igreja precisa se alimentar da palavra do Senhor, e não apenas se alimentar da palavra do Senhor, mas aprender sobre a palavra do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, pregando lá em Bereia, ele vai fazer uma comparação entre os irmãos de Bereia e os irmãos de Tessalônica, dizendo, olha, os irmãos de Tessalônica não foram assim tão interessados naquilo que a gente estava pregando, mas os de Bereia estão de parabéns, porque mostram grande interesse em aprender, em ouvir da palavra, e também manejavam a palavra de Deus a fim de verificar se tudo aquilo que o apóstolo, o evangelista, os pregadores estavam pregando, ensinando, eles tinham familiaridade e eles, então, não eram enganados por qualquer um. A gente pega no Novo Testamento e a gente vê que várias comunidades de fé foram atacadas, né, por uma doutrina que não era a doutrina dos apóstolos. Não era aquela doutrina que os apóstolos ensinavam. E aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, tantos outros, mandavam cartas às igrejas, advertindo essas igrejas que estavam dando ouvido a doutrinas estranhas. E muitas vezes, no nosso dia a dia, irmãos, nós nos deparamos com doutrinas que são estranhas à palavra do Senhor. Não a doutrina batista, não a doutrina metodista, não a doutrina assembleiana, não a doutrina presbiteriana, não, a doutrina bíblica. E muitas vezes nós nos deparamos com doutrinas e ensinamentos estranhos à palavra de Deus. E como que nós vamos nos defender disso? Com armas, espadas, com escudos, com capacete? Lógico, tudo isso está dentro, né, da armadura lá, a armadura da salvação, mas não é dessa armadura que eu estou falando. Como que nós vamos nos defender das doutrinas que não são bíblicas? Como, gente? Alguém tem uma ideia aí? Como que a gente pode se defender? Eita glória, isso aí, né? Estudando. Como que eu vou saber que alguém está tentando passar a perna em mim? Através do texto bíblico. Lendo, né? Aprendendo. Então a igreja precisa cada vez mais se debruçar sobre a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. E aqui, irmãos, nós temos tido o privilégio de termos homens e mulheres versados na palavra, pessoas interessadas em aprender mais profundamente acerca do Senhor, para nos transmitir aquilo que é doutrina bíblica,
doutrina dos apóstolos, aquilo que é conhecimento bíblico, e não baseado em achismos, não baseado em informações qualquer, não. Aqui nós prezamos pela Bíblia, pelo texto bíblico, pelo conhecimento bíblico, e os irmãos vão me ouvir falar mais vezes, inclusive, não só no domingo de manhã, mas na quinta-feira, no domingo à noite, a necessidade que temos da igreja se voltar à escola bíblica, que é onde nós aprendemos a palavra. Hoje na internet, nós temos centenas de milhares de pastores. E muitos, né, que se dizem pastores na internet nem são pastores de fato, nunca exerceram o ministério pastoral, ou nunca foram para um seminário para estudar, para poder se aprofundar na palavra do Senhor, e estão por aí na internet ensinando e nos doutrinando. Muitas vezes você vai passar o dia todo lá no seu trabalho, na sua casa, ouvindo mensagens que você acha que está dentro da palavra de Deus, mas que na verdade não está. Tem muitos pregadores na internet que são bons? Tem muitos. Eu, particularmente, gosto de alguns. Tem muitos pastores bons na internet. Mas, na mesma proporção, e talvez até mais, a proporção de pastores bons, tenhamos também pastores, né, não tão bons, não tão versados na palavra, que não estão, assim, com um espírito muito adequado para ensinar, e acaba nos ensinando coisas que não devemos, que não é bíblico. E às vezes a gente ouve na internet, acha que aquilo lá é certo, e a gente começa então a praticar coisas que não são bíblicas, mas a gente está sendo, de certa maneira, enganado. Então, nós dispomos de um tempo de qualidade de igreja. Nós temos ambientes preparados, pessoas preparadas, recursos necessários para a igreja aprender mais e cada dia mais da palavra de Deus. Então, me ajude a incentivar outros irmãos e irmãs que não estão frequentando a escola bíblica. Posso contar com a ajuda dos irmãos e das irmãs? Amém. Não deixe o pastor falando sozinho. Vá lá, procure o irmão e fala assim: olha, eu tenho sentido sua falta na EBD, a EBD é importante, nós estamos estudando a palavra, nós estamos crescendo na fé, nós estamos sendo preparados e equipados pela palavra de Deus, para não sermos enganados, para aprender mais o Senhor, para nos aprofundar na palavra do Senhor. Então, me ajude a convidar pessoas para participar deste momento tão especial na vida da igreja, que é o momento da escola bíblica, o momento do aprendizado, o momento em que nós nos tornaremos cada vez mais semelhantes a Jesus, conforme vamos crescendo e nos aprofundando na fé, através do conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Amém. Eita glória! Irmãos, nós temos o aniversário da igreja que está chegando, né? Alguém lembra a data? 6 e 7 de setembro. Nós vamos pegar o feriado, né? Mas o feriado vai cair no domingo, então não vai atrapalhar a rotina de ninguém. Então nós temos dia 6 à noite, sábado, nós vamos começar a nossa festa aqui, irmãos, e vai ser bênção. Nós estaremos recebendo o pastor Antônio Afonso, lá da Igreja Central de Vitória, e ele também estará juntamente conosco para nos abençoar, ser instrumento de Deus em nossas vidas, professor lá do nosso seminário, neste período agora é professor do Jonas lá no seminário também, amigo da Rose, é um pastor de altas referências. Então vamos convidar pessoas para sermos todos impactados pela palavra do Senhor no dia 6 de setembro. E depois, irmãos, como já é de costume nosso, nós vamos fazer um social ali embaixo, uma coisa muito boa. As irmãs estão preparando com muito carinho não apenas o nosso culto, mas também o nosso momento social ali embaixo, no sábado. No domingo, nós teremos a nossa escola bíblica aqui normal, como acontece sempre, e à noite teremos o culto também de celebração pelos 32 anos da igreja. E na ocasião deste culto, nós estaremos recebendo o Magela e Banda, lá da igreja de Itapuã.
ele estará conosco, conduzindo o nosso momento de louvor, de adoração, juntamente com a sua banda, e nós também seremos ministrados pela palavra do Senhor, nós também teremos um momento de adoração, nós teremos um final de semana de muita festa para a nossa igreja. E como não pode faltar, aniversário pede o quê, gente? Bolo. Então, no domingo à noite, nós cantaremos o parabéns para a igreja. Olha que maravilha, né? Nós assopraremos as velas, porque todo mundo está ficando mais velho aqui, né? A nossa igreja está ficando mais velha, a gente fica junto com ela, né? Então, nós celebraremos ao Senhor os 32 anos no dia 6 de setembro e no dia 7 de setembro. 6 às 19 horas, dia 7 às 19 horas também, e a nossa escola bíblica às 9 horas da manhã aqui. Então, você também é um agente de marketing, tá bom? De propaganda. Você nos ajude a levar essa informação a outras pessoas, para que tenhamos igreja cheia, tanto no sábado quanto no domingo, para celebrar a Deus os nossos 32 anos. Vamos orar mais uma vez e depois estaremos, ali embaixo para tomar aquele tradicional café que nós temos aqui, e depois as salas estão todas divididas. Amém? Pai, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Há 32 anos nós estamos aqui neste lugar pregando o Evangelho, testemunhando do Senhor, sendo instrumento para a salvação do Senhor a tantas pessoas. Que o Senhor continue nos abençoando e de uma maneira específica, Deus, abençoe este nosso momento de escola bíblica dominical. Que sejamos nós alvos do Senhor, da ministração do Senhor, do aprofundamento do conhecimento da Tua palavra. Use, ó Deus, os professores, capacite-os e que eles sejam instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar e edificar a igreja do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nos encontraremos ali embaixo para o nosso café e logo depois as classes divididas.